Bom dia, Márcio Fernandes, sou Matheus Medeiros da PUC TV, estamos ao vivo. Gostaria de saber como é que você usou essa semana inteira de preparação depois da derrota para o Sport, como é que ficou essa preparação para o Vila Nova chegar bem no jogo de amanhã contra o Operário? Bem, usamos a semana para recuperar os jogadores e para trabalhar as coisas que não deram certo contra o Sport, né? Acho que fizemos um primeiro tempo ruim, mas melhoramos bem no segundo tempo, já conseguimos colocar o que foi treinado durante a semana passada e essa semana a gente corrigiu e intensificou o que estava dando certo. Bom dia, Márcio. Até em cima aí desse jogo de amanhã contra o Operário, o que você pode falar desse adversário que começou bem, né? 2 jogos, 2 vitórias, inclusive a última diante do Ituano. É um adversário que tem muita qualidade, jogadores que eu conheço, que trabalhei contra no Campeonato Paulista, sei que realmente é uma equipe forte, uma equipe muito competitiva, e nós temos que fazer o nosso melhor para conseguir nosso resultado. Não é um jogo fácil, não. Não acredito que tenha jogo fácil, mas é uma equipe que vem moralizada, conseguiu 2 vitórias, um empate contra o Grêmio, né? Então, uma equipe que realmente tem muita qualidade. Bom dia, Márcio. Bom falar contigo. O Vila estreou com uma vitória muito boa em cima do Guarani, deixou uma boa impressão para o torcedor. Aí, contra o Sport, teve aqueles problemas, né, de talvez intoxicação, alguns atletas, até membros da comissão passaram mal, além da dificuldade do próprio adversário. Para esse jogo, o que você espera de evolução no seu time? O que você espera de melhora nesse início de Série B? Bom falar contigo. Bom, Massad, a gente espera que a gente possa reeditar aquele jogo que fizemos contra o Guarani. Claro que sempre querendo mais, sempre procurando melhorar, mas eu acho que aquele jogo que nós fizemos contra o Guarani foi um jogo muito bom e é pensando daí para cima que a gente tem que jogar aqui no Oba, né? É um campo onde nós temos realmente uma porcentagem de vitória aqui muito grande, né? Então, a gente espera fazer um grande jogo aí contra o Operário e conseguir nosso objetivo. Ô Márcio, bom dia. Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. É inevitável até não te perguntar de um jogador específico, porque a torcida sempre questiona, ou vem questionando ele bastante, que é o Anderson Conceição. É um jogador experiente, é um dos líderes desse grupo, mas a torcida em si, quando pega para criticar um jogador, perde a paciência, tem sido recorrente desde o ano passado. Primeiro, eu quero saber se você concorda com o questionamento da titularidade dele e se, na sua visão, é até momento também de preservar ele um pouco, recuperar a confiança da torcida no futebol do Anderson e colocar talvez um outro jogador, o James, para começar o jogo e recuperar essa confiança do torcedor no Conceição. Olha, primeiro que o Anderson, desde que eu cheguei aqui, não comprometeu nenhum jogo. Claro que, às vezes, acontece algum lance que acaba sendo em cima dele, mas não falha dele. A gente tem que analisar bem, às vezes é mérito também do adversário. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Anderson é um zagueiro muito bom, um zagueiro que tem essa experiência, dá uma tranquilidade também para o jogador que está jogando com ele, que é o Juan, um jogador mais novo, né, um jogador que está vindo muito bem, mas é um jogador ainda que precisa ter uma rodagem maior, e isso o Anderson acrescenta na nossa equipe. E outra coisa é que a gente tem tido problemas na zaga, né? Nós estamos com o Quinteiro machucado, o Guilherme que chegou machucado, né? Então, nós não temos também muitos jogadores ali, mas em cima da sua pergunta, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Anderson é importante para a equipe, por isso ele está sendo mantido na equipe. Márcio, bom dia. André Guimarães, do Globo Esporte. Márcio, tem uma onda de virose circulando por Goiânia, muita gente passando mal. Os jogadores do Vila passaram mal também no intervalo do jogo contra o Sport. Eu queria saber para amanhã, né? Está todo mundo bem? Está tudo ok? Você tem o Vila melhor à sua disposição? Ou tem alguém mais ou menos, alguém que vai ficar de fora?
Não, está todo mundo bem, já recuperado, né? Não sei o que aconteceu realmente, não sei se foi alguma coisa alimentar ou se realmente foi uma virose, mas a gente teve esse problema. E não dá para precisar. Hoje está tudo bem, né? Lá estava tudo bem um dia antes, no dia do jogo aconteceu isso. A gente espera que não tenha nenhum problema e a gente possa colocar os jogadores todos à disposição. E com isso você repete o time de novo, é uma pergunta, e outra, se você vai ter alguém novo aí à disposição, o pessoal do DM, tem alguém pronto para jogar amanhã? Não, os jogadores estão todos à disposição e, a partir disso, a gente pensa na equipe que vai entrar. Por enquanto, eu só mantenho os jogadores todos focados para que eles possam entrar e jogar. Ainda não. Ainda não. Não, o Apodi, ele voltou aos treinamentos, mas ainda não fez um trabalho com bola, assim, em conjunto, então é muito temeroso a gente colocar esse jogador, até porque a contusão foi uma contusão séria e a gente precisa ter uma certeza maior para que a gente possa contar com ele. Esperamos que nos próximos jogos ele já possa estar presente. Vamos lá, valendo? Alisson, bom dia. André Guimarães do Globo Esporte. Como é que foi a semana de treinos, Alisson? Vocês vão enfrentar um time que tem uma defesa que está se mostrando forte nesse começo de Série B e também Copa do Brasil. 3 jogos sem levar gols e passou batido contra o Grêmio, inclusive, no meio de semana. Como é que vem o Vila? A semana de treino foi muito boa. Acho que essa equipe trabalhou algumas variações ali no ataque também. Eu assisti um pouco do jogo deles contra o Grêmio. Acho que o time deles tem muita qualidade, né? Acho que não vem de 2 vitórias na Série B também à toa. Acho que a gente tem que se portar como a gente vem se comportando dentro de casa, né? Acho que quando uma equipe quer conquistar o acesso, ou brigar lá em cima para conquistar os objetivos, tem que fazer da sua casa a peça mais importante, que é fazer o que a gente vem fazendo. Acho que, se eu não me engano, nós temos uma derrota, acho que dentro do Oba só. Entrar forte, entrar concentrado, fazer um grande jogo, porque aqui dentro de casa não pode ser menos do que a vitória, 3 pontos. Na temporada são 12 vitórias, né, e uma derrota como mandante. O Vila tem o melhor aproveitamento entre os 124 times que disputam o Campeonato Brasileiro. Qual a vantagem para essa construção? Você participou disso tudo, a maioria dos seus gols, a maioria foi feita aqui, né, no Oba, marcou um lá no Olímpico também, que entra nessa conta, mas o melhor mandante do Brasil, o que está fazendo o Vila possuir esse título por enquanto? Cara, eu acho que é a força da nossa torcida também. Eu acho que a mentalidade do nosso time, quando entra em casa, que é pressionar o tempo inteiro, é buscar o gol a todo momento. Acho que é continuar com essa pegada, com essa mentalidade, com esse foco, porque, como eu falei, quem quer conquistar o acesso tem que ser muito forte dentro de casa. Acho que, se Deus quiser, vamos conseguir manter esse equilíbrio dentro de casa, essa força, e conquistar esse objetivo que o clube tão sonha e nós jogadores também. Boa tarde, Alisson. Roberto Baronil, Rádio Difusora. Teve alguns jogadores que passaram pelo Vila, deixaram história. Inclusive, eu não sei nem se você conheceu o Capetinha da Toca, que é o Vando, né? Encarnava essa camisa do Vila. Você, desde o seu retorno, você é um jogador que mais corre no time do Vila hoje, marca gols, e parece que você também veio para encarnar essa camisa. O que é jogar e vestir essa camisa do Vila? Por que você joga diferente? A exemplo que você foi na Ponte, foi no Cuiabá, esteve no adversário aqui do Vila. Cara, acho que é o carinho de todas as pessoas que têm comigo, a confiança que eles passam para mim dentro de campo, para mim estar desempenhando o meu futebol. Eu sou muito feliz aqui dentro do Vila, cara. Acho que toda vez que eu entro em campo, eu entro sempre para dar o meu máximo, sair desgastado, até que tem alguns jogos que eu não consigo jogar o jogo inteiro, porque eu me dou o meu máximo ali, o tempo que eu tiver dentro de campo, para poder estar ajudando o clube. E, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo, e eu sou muito feliz aqui dentro do Vila.
Ô Alisson, desde que você chegou, você vive um grande momento aqui. É hoje o principal jogador que o elenco tem, que o time tem, é o artilheiro na temporada. E agora a gente vê um time reformulado, um time com muitas contratações, que jogou muito bem contra o Guarani na estreia. Eu queria saber, internamente, você como um jogador experiente que conhece muito bem isso aqui, estrutura, torcida, pressão, até onde esse Vila pode ir no Campeonato Brasileiro? Ano passado a perspectiva não era a que se terminou, de chegar brigando por um acesso. Esse ano se iniciou talvez com a perspectiva de se repetir a boa campanha do ano passado. Você vê condição hoje, início de campeonato, que o Vila vai brigar para subir de novo? Cara, eu com toda sinceridade, cara, eu acredito muito que a gente tenha condições de brigar lá em cima. Claro que tem muitas equipes muito qualificadas dentro da Série B, mas eu acho que nossa equipe não perde nada para eles. Eu acho que Série B é muito mental. Acho que quando você coloca na cabeça que vai conseguir, coloca mentalidade todos os dias, né? Não só no jogo, mas no treinamento, se mobilizando para poder vencer os jogos. Eu acredito que a gente tem tudo para fazer uma grande campanha na Série B. Como você falou, chegou alguns reforços e eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito ainda na temporada. Boa tarde, Alisson. Bom falar contigo. E até em cima dessa questão, eu queria que você falasse de como está já o lado de entrosamento, com o Todinho, com os demais companheiros que chegaram, o Igor os dois Igor, né? O Torres e o Henrique, eles entraram no decorrer dos jogos, né? Principalmente do jogo contra o Sport. Como é que está essa questão aí do entrosamento com a turma? O que você pode falar do grupo em si? É um grupo equilibrado? Até para vir de encontro com o que você falou, dessa briga na parte de cima da tabela? Vamos falar contigo. Prazer. Cara, eu acho que o nosso grupo é muito forte, cara. Para ser sincero, a gente tem muitas peças, principalmente ali no ataque. Eu acho que quem entrar vai estar sempre correspondendo, vai estar sempre dando resultado. E o entrosamento, querendo ou não, leva a questão de tempo, né? Acho que treinamento, acho que tivemos essa semana inteira aí para treinar. Acho que é muito importante quando você chega a jogadores novos, você ter um pouco de tempo para trabalhar, né? Quando tem jogo semana, 2 jogos na semana, aí fica um pouco difícil de trabalhar por conta do desgaste. Mas eu creio que vai dar certo esse entrosamento e os meninos que estão chegando vão ajudar a gente demais. E eu falo para eles, entrar com a mesma mentalidade do grupo que estava aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu o título, mas chegamos na final do estadual, demos um passo já grande na Copa Verde, conseguiu um resultado importante aqui no primeiro jogo. É mentalizar, cara. Mentalidade vencer, chegar lá em cima no Brasileiro, buscar esse título também da Copa Verde. Eu posso falar por mim, cara. Quando eu voltei para ficar marcado na história do clube. E se Deus quiser, eu vou conseguir alcançar esse objetivo. Pode começar? Pessoal, bom dia a todos aí. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, com muita saúde e alegria. Vamos dizer assim, dando sequência, acho que é um momento quando a gente solta esses balanços aí no último dia de abril, para dar publicidade a algumas coisas que a gente fala aqui dentro. Muitas delas aí, às vezes, a gente vê até uma crítica do torcedor e, às vezes, de alguns membros da imprensa, principalmente em negociações de atletas, que a gente fala assim, acompanha depois o balancete que nós vamos falar. Isso é até uma estratégia nossa de negociação. Então, a gente lança esse balanço, e aí, eu conversando com o Vinícius, quando a gente lançou o balanço, nós ajustamos, né, Vinícius, da gente trazer os técnicos que construíram isso aí para estar informando os pormenores e o porquê que algumas coisas e a forma como elas foram lançadas, que repercutiu, e aí gera toda essa celeuma aí, quando teve essas comparações entre Vila, Goiás e Atlético. O certo é que a diferença ainda de arrecadação entre as 3 equipes ainda é gigante. Estamos trabalhando para a gente buscar melhorar a cada dia. E aí eu passo a palavra aí ao doutor Zé Ricardo, que é o auditor, para estar esclarecendo já, dando início. E aí o pessoal da contabilidade, o Lucivando,
o Marcos e o Breitner para estar dando sequência aí para vocês, tá? Então fique à vontade aí, eu acho que vai ser bem esclarecedora. Primeiramente, bom dia a todos. Aqui quem fala com vocês é o José Ricardo, sou auditor responsável técnico do Vila Nova. Vim aqui porque houve uma preocupação entre presidente e comissão em relação quando compara-se com outros clubes de futebol aqui destinados. Qual que é a preocupação? Em relação, por exemplo, ao superávit que teve no exercício anterior, em relação ao déficit que teve nesse exercício. Tá? Lembrando a todos os torcedores, e quem quer que seja, que o Vila Nova deve seguir as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Isso significa o quê? Significa que as receitas que, porventura, foram antecipadas, por algum motivo, que estão vinculadas às aplicações do Vila, não devem ser reconhecidas no exercício corrente. Por esse motivo, tanto a auditoria, quanto a contabilidade, como o corpo jurídico da entidade decidiu atender às normas contábeis. Então, vocês vão ver que nos balanços dele tem receitas diferidas, que só podem ser reconhecidas em exercício futuro, ou seja, em 2024, agora em diante. Tá? Isso afetou, com toda certeza, né, o resultado financeiro do Vila, financeiramente falando. Tá? Não sei, não estou aqui falando que as outras fizeram isso, mas se os contratos são idênticos, né, possivelmente quem tem que explicar isso é o clube, ou senão os auditores, se isso forem reconhecidos. Tá bom? O Vila simplesmente conseguiu honrar vários compromissos, seja eles de acordo com as provisões orçamentárias do corpo jurídico, né? Então, ele quitou vários títulos de dívidas trabalhistas e assim por mais, mas isso não inabilitou o reconhecimento, mais uma vez falando da receita, que se ela fosse reconhecida, o resultado hoje seria totalmente invertido, seria de 4 milhões superavitários, né? Ou seja, de receita da entidade. Mas, mais uma vez falando, isso é uma decisão, é termo técnico, isso não pode ser reconhecido de acordo com as normas contábeis, tá? E foram revertidos de acordo com os balancetes de exercícios anteriores. Zé, Rádio CBN, bom dia a todos. Esse balanço ele é um balanço financeiro ou é um balanço contábil, e qual a diferença entre eles? Tá. As demonstrações, as contábeis, ela tem abreviaturas. Alguns chamam de demonstrações financeiras, outras contábeis, mas equivale à mesma situação. Tá? O Vila Nova, assim como os outros clubes, é obrigado a passar por auditoria externa. Tá? E essa auditoria, qual que foi o papel nosso? Seguir as normas contábeis. Aquele que não segue, ou por algum motivo não teve situações onde o Vila conseguiu atender, é ressalva. Tá? O Vila, lembrando que está passando por reestruturações já há algum tempo. Tá? Eu estou aqui no Vila já há algum tempo, estou acompanhando. Todo ano vocês podem ver mudanças aqui internas, aplicações, estrutura e outras coisas mais, situação, mas o Vila vem passando por muitas mudanças e cada vez ela vem melhorando. Anteriormente, o balanço dele era com abstenção de opinião, ou seja, era tão generalizada as inconsistências que a gente não podia nem sequer expressar opinião. Tá? Então, as nossas opiniões agora estão vindo, com ressalva, sim, mas, se vocês verem a retrospectiva do Vila, cada ano vem tirando um pouco mais de ressalvas, porque é difícil também, falta o capital financeiro, precisa de pessoas técnicas contratadas, e essas não são baratas, para estar mantendo o Vila em dia com as situações para eles tirarem, vamos dizer, essas inconsistências junto aos balanços, mas está passando por reestruturação. Ô Zé, bom dia. O Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. A gente está ao vivo aqui na nossa área. O Vila vem pagando dívida, vem reduzindo o passivo dele já desde a gestão do Hugo, desde que entrou com todos os diretores. O ano passado entrou um valor considerável também da antecipação da Liga Forte Futebol. Primeiro eu quero saber, por que esse valor não foi contabilizado já na receita de 2023? Por que ela vai ser contabilizada somente como entrada em 2024? E o que mais chamou a atenção, como o Hugo acabou fazendo uma introdução, talvez um pouco da crítica do torcedor, da imprensa também, porque o valor apresentado do passivo de 2023, 2022 para 2023, ele aumentou aproximadamente 3 milhões, mesmo com a receita aumentando em patrocínio, em bilheteria, em todos os outros aspectos. Tecnicamente, explicando como o torcedor vai entender
Por que isso aconteceu? Por que o passivo aumentou? Várias situações, tá? Mas a principal eu posso te antecipar, tá? Se vocês verem nos balanços, as principais dívidas que o Vila tem hoje são com seus conselheiros, entendeu? E essas dívidas são atualizadas, são valores expressivos, tá? Então, é o grande motivo, além de dívidas teoricamente financeiras, né? Que acontece muito, tá? Então, o Vila passa, por exemplo, também por, através de relatórios dos advogados, tem que ser reconhecidas as contingências. Mesmo o Vila quitando, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, em torno de 3 milhões ao longo desse exercício de 2023, houve novos reconhecimentos de novas contingências trabalhistas. Isso é um ciclo, tá? Mas, com toda certeza, um principal motivo em relação ao outro são atualizações de dívidas mesmo, tá? A dívida foi toda contabilizada, tá? Mais uma vez falando, o Vila está passando por reestruturação, tá? Em 2002, se eu não me engano, posso ter, depois você me corrige se eu estiver enganado, mas ele teve um novo estatuto. O estatuto deixa claro que deve seguir as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Se anteriormente não era feito, passou a se fazer, inclusive, sobre denúncia do Conselho Deliberativo ou do próprio COF em cima da diretoria executiva, tá? Então, deve-se seguir. A auditoria foi impositiva, tá? Porque tem que seguir as normas contábeis, a contabilidade já fez os reconhecimentos devidos, e, por esse motivo, a partir de agora, toda e qualquer antecipação não pode, já não poderia, mas agora está bem definido no Estatuto do Vila, não pode ser reconhecida a receita de exercícios anteriores, independente da antecipação do recurso, tá? É isso que vai acontecer. O Lucibando é o contador responsável técnico. Eu só queria complementar uma que ele fez ali. Bom dia a todos. Meu nome é Lucivando. Eu sou responsável pelo Grupo Meta. Há 9 anos, a gente é responsável pela contabilidade do Vila Nova. Só fazendo o seu complemento da sua pergunta, em relação à receita antecipada que nós tivemos da Liga Forte, ela foi devidamente contabilizada, tá? Essa sua pergunta, se você ver lá na nota mais embaixo, no balanço publicado, ela foi contabilizada sim, está no balanço do Vila, tá? Pois é, o valor que entrou, de fato, ou o valor total do contrato? Só o valor que entrou na conta, né? Só foi a antecipação de 9 milhões que nós tivemos do contrato da Liga Forte. Os outros valores, como o Zé Ricardo falou, ele não pode expressar na contabilidade como uma receita devida recebida pelo Vila. Como existe um contrato, e esse contrato lá fala exatamente os valores que vai ser aportado na receita do Vila Nova. Então, só foi antecipado 9 milhões da Liga Forte, tá? Tá. A minha dúvida maior é o seguinte, nessa apuração do déficit ou do superávit, é uma conta simples do que entra e do que sai entre 1º de janeiro e 31 de dezembro? Na verdade, assim, eu vou te responder a sua pergunta. No balanço do Vila, a gente tem uma previsão de contingência, tá? E essas contingências estão nos novos processos trabalhistas. Então, todos os processos que estão aqui, eles, na verdade, a gente atualiza ele todo o balanço. Ele foi atualizado, apesar que, se a gente for olhar toda a descrição no balanço do Vila, a gente teve uma liquidação nos processos trabalhistas que chega a quase 3 milhões de reais. E os novos processos do Vila, que a gente sabe a história do Vila, que não é fácil, sempre vem lutando com essa questão dos processos trabalhistas. Então, se a gente for pegar 4 milhões que nós temos na receita de contingência, quase 5 milhões, essa receita de contingência ela é uma previsão. Então, a gente coloca aqui todos os processos trabalhistas que a gente tem em percurso, tá? Só um detalhe, por exemplo, você pode explicar, a questão só a atualização da dívida dos conselheiros por algo em torno de 6 milhões. Exatamente. Então, se vocês ver no balanço está falando que realmente a dívida com o conselho que a gente tem nos conselhos anteriores era 75 milhões e foi para quase 82 milhões, mais ou menos. Então, assim, isso, infelizmente, a gente tem que fazer atualização todo ano, porque existe essa dívida, ela é corrigida todo ano. Então, de fato,
de um ano para o outro, a gente vai ter um aumento nas nossas despesas, exatamente por essas correções que vêm ocorrendo nos anos anteriores. Eu queria falar mais um pouquinho em relação a essa questão. Bom dia a todos, eu sou o Paulo Massad, da Band News Goiânia. São dois assuntos. Primeiro, ainda sobre essa questão da antecipação, que ela não entra como receita, entra como antecipação, mas assim, o dinheiro está disponível. Aí, talvez, quando ela entrar como receita, esse dinheiro pode já não mais existir, ter sido investido em outras questões. Isso não geraria, assim, ou não gera, pelo menos para mim, que sou leigo no assunto, gera uma certa dúvida, uma dificuldade de entendimento. E outra coisa, correção de empréstimo do Conselho, até se o presidente quiser falar, seria só juros do que foi emprestado anteriormente ou houve mais empréstimo? Não, vamos, só para responder a sua pergunta, vamos de trás para frente aí. A questão do conselheiro, das despesas que a gente tem com o conselho, é somente juro, tá? Não tem mais nenhum ingresso de alguma despesa de conselheiro. É somente a atualização dos juros das que já existentes há alguns anos do balanço do Vila. Tá? Respondendo sobre a sua resposta da Receita, a Receita, de fato, ela foi contabilizada e ela tá aqui no balanço do Vila. Essa antecipação, de fato, ela entrou como receita. Tá? Então, assim, que a gente fala receita provável, são os outros aportes que vai ter conforme o contrato da Liga Forte. Só esclarecendo, esses 9 milhões, se você ver, o Silvano está falando de outras receitas, mas os 9 milhões estão numa conta do passivo, tá? Receita diferida, elas foram contabilizadas, mas só podem ser conhecidas, mais uma vez falando, de acordo com as normas contábeis. Isso vai acontecer após cumprimento contratual das cláusulas contratuais em exercícios seguintes. Tá? Se vocês olharem no balanço, tem uma conta lá, receita diferida. Em 2022, o saldo ele foi positivo ou foi negativo? O de 22? Você está falando em relação ao resultado final, o superávit Isso. de 2 milhões. O de 23 foi déficit de 4.300, né? 4 e alguma coisa, eu nem me recordo agora de cabeça. E o de 22 foi positivo. Isso. Na verdade, os 9 milhões entram até como adiantamento, então você já tem 9 milhões. Então, se você tirasse ele, em tese, vocês me corrigem, nós teríamos ali um superávit de 4,5, entendeu? Aí você pega aí 6 milhões de atualização de dívidas, outras contingências trabalhistas, processo que transitou em julgado no transcorrer de 2023, que também repercute nisso aqui. Pode ficar à vontade, se quiser complementar, fica à vontade. Passa para o lado, calma. Oi? Bom dia a todos. Eu sou o Marcos, responsável técnico contábil pelo Grupo Meta Contabilidade. Só para deixar um pouco mais claro o que o Lucivano e o Zé Ricardo vem pontuando aqui com relação às receitas, né, reconhecimento ou não. Em resposta a uma das perguntas do balanço ser contábil ou financeiro, o balanço ele é contábil. Dentro do balanço contábil, a gente reconhece tantas saídas financeiras e tantas outras saídas que não repercutem na parte financeira, como atualização em juro e multa, como algumas outras atualizações do passivo trabalhista também, que teve uma redução considerável. E, por seguir as normas técnicas de contabilidade, a gente tem que reconhecer porque a dívida ela existe, mas ela não transitou no balanço financeiro do clube. Relacionado à antecipação, muito gera o questionamento, o valor entrou e não foi contabilizado? Não, o valor entrou e foi contabilizado, ele só não foi reconhecido como receita. O dinheiro se encontra nos investimentos dentro do balanço e, à medida que for, no decorrer do processo, que está no lapso de tempo de contabilização, a gente destina e reverte essa questão para o resultado total do clube. Tá? Então, igual o presidente pontuou, nós estamos com um déficit de 4.460.000. Se a gente reconhece os 9 milhões de antecipação, a gente tem um balanço superavitário na casa dos 4 milhões. Então, é isso que gera um pouquinho de questionamento. Uma vez que foi reconhecido os 9 milhões, o balanço do Vila Nova 23 é superavitário, 4,5 milhões de superávit. Então, ele está registrado, mas não está reconhecido. Isso, ele está registrado contabilmente no passivo diferido do clube, que é a questão mais técnica, falando contábil,
mas a receita ela já está contabilizada e só falta ser reconhecida, que aí é um princípio técnico contábil que a gente posteriormente já vai fazer os exercícios de acordo com o contrato. Então, para o torcedor que está aí vendo, olhando o balancete, o dinheiro ele já foi aportado, as antecipações já foi realizada e, financeiramente falando, o clube está numa situação de superávit no 2023. E os 29 milhões que restam desse negócio da Liga, eles serão registrados só depois que entrarem, de fato, na conta. Isso, na medida que for atendida as cláusulas do contrato para fim de princípio contábil para registro. É como se você tivesse um valor que caísse na sua conta, só que o valor ainda não pode ser creditado. Você não cumpriu as cláusulas contratuais. O dinheiro está na sua conta, só que você não pode reconhecer a receita. À medida que houver os jogos, as participações, o Vila já vai reconhecendo gradualmente, de acordo com as normas contábeis da receita dessas antecipações. Eu confirmo que elas estão contabilizadas, só não podem, por enquanto, ser reconhecidas como receita. Ao longo do exercício agora de 2004, isso deve ocorrer, porque, se não houvesse, eu estaria ressalva em cima disso também, tá bom? Então, ano que vem, quando for lançado o balancete desse ano, ele já entra como receita, esse dinheiro? Aí ele vai entrar como receita? Se cumprir as cláusulas contratuais, é obrigatório. Presidente, tem uma dúvida, né, sobre essa dívida com os conselheiros. Naturalmente, a gente imagina que é daquela época em que o Cizenando e o Barros eram aqui os principais dirigentes, tinha o Niltinho Ferreira, tinha o Zé Eduardo. O grosso dessa dívida é daquela época, daquele investimento? Sim. As dívidas que nós tivemos aqui com conselheiros durante a nossa gestão, nós já quitamos integralmente. Inclusive, tinha crédito meu, Vinícius, Romário, do Decim, de outras pessoas aqui dentro, elas foram quitadas já. Então, em relação a déficit de conselheiros, a déficit de qualquer pessoa física da nossa gestão, ela está quitada. Então, esse dinheiro da Liga, ele é um dinheiro que a gente está usando ele essencialmente em pagamento de dívida e estruturação do clube. Pegamos uma parte, lógico, desse dinheiro. A gente tinha aquela oportunidade de subir, a gente deu uma injetada ali num bicho, num jogo ou outro, fez um aportezinho, um aumento ali na folha de pagamento com a perspectiva, e a gente gastou uma parte não significativa dela ano passado no fechamento das contas. E esse reajuste, vou colocar esse termo, está dando o quê? Cerca de 0,5% por mês, né? Mas o Lucivano pode falar melhor, sabe dizer, Lucivano, qual que é? Liga eles. É mais ou menos isso, porque se a gente olhar no balanço do Vila Nova, a gente tem uma dívida acumulada nos anos anteriores que chega a 75 milhões. Então, é uma média de quase 1% de atualização dessa dívida. Os índices, não tem ninguém ali querendo, nem pleiteando, agiotagem com o clube, de forma alguma. Hugo, eu queria que você falasse da perspectiva. A gente viu também, né, se não me engano, 700 e poucos mil em relação a sócio-torcedor, também um valor em relação à bilheteria, que são coisas ligadas diretamente a futebol, principalmente aqui, pela cultura do torcedor daqui, né, goiano, do Centro-Oeste, enfim. Como é que vocês trabalham isso? O que vocês pensam até para que se melhore esses números para ajudar vocês financeiramente, presidente? Na verdade, a questão, até acho que o Marcos pode até falar um pouco melhor, mas se eu até estiver errado, você me corrige, tá, Marcos? É o seguinte, do sócio-torcedor, o valor foi até maior, só que a gente faz algumas antecipações, e aí ele, contabilmente, ele teve ali uma diminuição, e aí, vamos dizer, foi um valor até maior do que esse. A questão de bilheteria, lógico que a gente tem um anseio de estar melhorando, sabemos das nossas limitações hoje na questão do tamanho do estádio. Então, esse é o nosso objetivo. Eu queria saber de você, como dirigente, como presidente, todos vocês da direção, o quanto vocês estão satisfeitos com o crescimento que o Vila vem tendo, ou se ainda está muito distante do que o Vila pode crescer ainda e do que vocês pretendem? A velocidade que as coisas vêm se desenvolvendo, a gente está satisfeito, sim.
Só agradecer a Deus, porque da forma como nós pegamos, da forma como estamos hoje, o Bachola está aí no final, aí, né, Bachola? Teve aqui em 2021, a hora que ele chegou aqui no clube, ele falou que já mudou esse tanto de coisa aqui dentro. É um processo contínuo que a gente tem de estar melhorando. Acredita muito aí que até o aniversário do Vila a gente vai apresentar aí apresentar algo bem positivo para o torcedor e demonstrando aí o nosso compromisso de estruturar para crescer. Dificilmente você vai crescer para se estruturar. Então, a gente parte dessa premissa e as coisas a gente está buscando caminhar juntas, estruturando e crescendo, estruturando e crescendo. E Deus abençoe aí que a gente faça um grande ano, que a gente sabe o quanto os resultados dentro de campo eles repercutem positivamente fora. E é o que a gente espera, eu e toda a nossa diretoria. Para finalizar da minha parte, eu só queria falar sobre a questão, assim, quando alguém pega para ler o balancete, pelo menos para mim, pareceu bem confuso, bem mais complexo do que os dos demais, que eu nem olhei com tanta atenção assim. Esse é o jeito mesmo? Só tem jeito de fazer um balancete? Essa é a forma? Ela mais complexa desse jeito mesmo? Eles vão responder a parte técnica e eu vou isentar esses caras tudo aqui de culpa. É porque a forma de contabilizar as coisas aqui no clube é totalmente diferente, porque os outros não têm que ficar movimentando dinheiro para correr de penhora. A gente aqui tem que fazer inúmeras manobras, e aqui o Vinícius fica até brabo de eu falar isso aqui, a gente não precisa esconder de ninguém, que a gente precisa salvar o salário de quem está aqui. Então, a forma de contabilizar, e eles até que me perdoam aqui, aí a auditoria dá puxão de orelha, a contabilidade fica desesperada, não tem como ser diferente. Porque, para manobrar esses ajustes, nós estamos tratando aqui de uma empresa praticamente falida, em recuperação. Então, você precisa ali estar manipulando os valores de todas as formas possíveis, e eu tenho certeza que isso aqui atrapalha qualquer balanço. Seria muito bom se tudo transcorresse ali dentro daquela conta, né, Lucivana? Entrada e saída ali, seria tudo mais simples. Então, a nossa, realmente, ela é um pouco mais complexa por questão situacional. Nós vamos chegar um dia que nós vamos conseguir ter a tranquilidade de ter a paz para fazer tudo da forma bem mais equilibrada. Então, essa é a verdade, nós não estamos aqui para esconder de ninguém, não estamos aqui para vender sonho para ninguém, mas é dessa forma que a gente, com o pezinho no chão, a gente está conquistando e melhorando a cada dia. Eu vou falar um pouco em relação ao que o Cuco falou, que, de fato, para a gente trabalhar na contabilidade de um time como o Vila, uma receita que ele tem, uma receita para um clube de futebol bem satisfatória, mas devido aos processos a gente acaba tendo uma dificuldade de contabilização. Eu não quero fazer comparação aos outros clubes, porque aos outros clubes, de fato, que você perguntou, a Liga Forte, eles representaram nos seus balanços uma receita integral do que eles estão recebendo. O Vila, nós representamos uma antecipação de 9 milhões, de fato, que foi realizado, né? Então, assim, essa estrutura contábil que foi demonstrado é, de fato, igual o Zé Ricardo falou, a gente tem que obedecer a premissa da contabilidade. Então, tudo que foi expresso aqui no balanço do Vila, eu não sei quando você falou confuso, o que você quis chegar confuso em relação à estrutura do balanço, porque a estrutura do balanço a gente sempre demonstrou claramente. E a gente tem aqui uma auditoria independente que validou toda a nossa estrutura contábil. Tá? Então, eu não vejo nenhuma uma confusão contábil. Agora, se você puder expressar para mim a sua confusão, a gente possa entender melhor. Não, eu até me referia a ser mais complexa do que as do demais, a dos demais. Inclusive, nessa questão que vocês até explicaram antes sobre entrar como antecipação, não entrar como receita. Então, no papel aparece que é um déficit de 4 milhões e pouco, mas na prática o dinheiro existe, então é um superávit. Seria mais essa questão mesmo. Tá, se você vê no balanço do Vila, a gente tem a demonstrações financeiras, como o Zé Ricardo falou. A demonstração financeira do Vila está com um superávit muito maior que está no balanço. Então, a gente fala a questão contábil. Infelizmente, a contabilidade a gente não vai conseguir aproximar dentro de uma demonstração financeira e a realidade do clube.
Então, o balanço, de fato, ele está correto, porque existe algumas previsões de contingência, como já foi explicado anteriormente, que a gente tem que expressar no balanço do Vila, como os processos, né, os processos trabalhistas, que, igual a gente expressou anteriormente, que foi quitado muitos outros processos, mas, infelizmente, a vida do Vila nunca foi fácil. Ele sempre existe outros processos que vêm ocorrendo, e esses números eles vão se aumentando, de fato. Né? Então, se vocês analisarem claramente o balanço do Vila, ele vai ter um superávit em 2023 também. Tá? Alguma coisa, Ricardo? Só fazendo uma observação, esses processos aí são processos antigos, antes de 2020. Nós tivemos aí, na nossa gestão, 6 processos trabalhistas, todos os 6 solucionados. Eu acho que 3 ou 4 deles, inclusive, gerando sucumbência para pagamento de quem entrou contra o clube, no qual nós comprovamos que ele estava ali de má-fé. Presidente, até o senhor falou aí da manobra, né, de fazer essa contabilidade. O torcedor do Vila é um torcedor calejado e fica todo mundo na dúvida, né? Já vem pipoca aí pela frente. Dias atrás teve aquele dinheiro penhorado, né, do treinador, o diretor de futebol que passou por aqui, foi 250 mil. Essa manobra que o senhor falou aí, ela pode prejudicar o Vila na frente ou não tem nada a ver, até para o torcedor entender e ficar tranquilo? É algo tudo dentro da legalidade. A gente faz as movimentações de forma lista, transparente, tudo contabilizadas. Então, não tem nada. A gente não tem, infelizmente, são estratégias, né, que você tem que adotar para esse tipo de situações críticas. Presidente, para terminar da minha parte, seria contigo, o que tem sido investido no CT, até em relação a esse dinheiro da Liga ou alguma outra verba? O que o torcedor pode esperar de melhoria estrutural? Não, de melhoria estrutural? A gente deve ter aplicado, a gente deve finalizar pelo menos a metade desses 9 milhões aí em pagamento em melhorias estruturais lá no CT. Não no CT e uma pequena parte aqui dentro do OBA, e o restante diluídos em pagamento de dívidas e uma parte que nós colocamos ano passado para dar aquela injeção para a gente buscar o tão sonhado acesso. A gente não quis fazer igual outros clubes que pegaram dinheiro, outros clubes pegaram dinheiro vultosos e não colocou um tijolo, não levantou uma parede. Nós, pelo contrário. A gente quer fazer a coisa de forma bem tranquila, não precisa ficar trazendo aí, vamos dizer, publicidade ainda. Na hora que as coisas irem finalizando, a gente vai apresentando ao torcedor. O primeiro ponto é a gente levar todo o ciclo do treinamento para o CT, que inclui academia, vestiários, o processo do recovery dos atletas também dentro dos vestiários, com as banheiras, sauna, departamento médico. Isso aí a gente espera, inclusive, estar concluindo. Eu já estou na dívida com o jogador, né, o Alisson? Se Deus quiser, até o dia 15 desse mês, a gente aposenta o ônibus do Carlão aqui, o pessoal já apresenta direto lá no Vila, ou seja, daqui uns 15, 20 dias. Então, o processo continua, aí é refeitório, alojamentos, categoria de base, vestiário de comissão técnica profissional e da base. Os vestiários de base já estão todos prontos, revitalizados. Do profissional está dentro de 15, 20 dias, a gente termina essa parte de academia, DM, sala de nutrição, sala de fisiologia, sala médica, suplementação, as banheiras, o vestiário completo. Nós não vamos perder para ninguém no Centro-Oeste.